Nos últimos dias, o Toguro apareceu dizendo que a rua onde ele mora está completamente tomada por gatos e que existe uma possível doença desses animais capaz de atacar o coração e até matar pessoas. Fato que eu vejo, alguns familiares meus, tem um tio meu que tem 7 gatos. Pô. Se eu for lá, eu fico tossindo, eu tenho alergia a gato. Você que cria gato, comenta aí nos comentários esse fato do gato ficar na rua, não traz doença para casa? Eu vim de uma era, minha mãe dizia para mim que gato dava doença no coração. Na época um cara morreu na rua de cima, falaram que era doença do gato. Eu não sei se o pelinho, não sei o que é isso, tá? Depois você vê no ditado popular, que o pelinho do gato vai pro coração ali, não sei, não manjo. Tá puxado. É o quê? Tá puxado no coração. Não manjo. Você já viu essa história ou não? Mas é verdade, eu tenho Muita gente achou que fosse mais um exagero dele, mas o assunto viralizou e acabou levantando uma dúvida real. Existe mesmo uma doença ligada a gatos que pode atingir o coração humano? Antes de tudo, é importante entender o contexto. A região onde o Toguro mora tem muitos gatos de rua, animais sem cuidados, sem vacinação e vivendo em condições precárias. Quando ele fala que a rua está infectada, ele usa o jeito impulsivo e dramático que todo mundo já conhece, mas o problema que ele tocou existe e é mais sério do que parece. E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque existe sim uma doença relacionada a gatos que pode, em alguns casos, afetar o coração das pessoas. A primeira é a toxoplasmose, uma infecção causada por um parasita muito comum no mundo inteiro. A maioria das pessoas tem contato e nem percebe, mas em algumas situações específicas, principalmente em quem tem imunidade baixa, a toxoplasmose pode causar inflamações graves, inclusive no músculo cardíaco. Não é algo que acontece com frequência, mas é real. E quando falamos de gatos de rua, sem higiene e com acesso a locais contaminados, o risco de transmissão aumenta. Outra doença que pode entrar nessa discussão é a chamada doença da arranhadura do gato, causada por uma bactéria chamada Bartonella. Na maioria das vezes, ela causa febre e mal-estar, mas em casos raros pode evoluir para problemas cardíacos. E de novo, isso não vem do gato doméstico bem cuidado, mas principalmente de gatos de rua, que vivem em ambientes cheios de bactérias e parasitas. O que o Toguro fez foi jogar o assunto de forma explosiva, do jeito dele, misturando o humor com um toque de alarme. Mas, por trás disso, existe um ponto que muita gente ignora. O abandono de animais gera riscos reais para os próprios gatos, para o ambiente e para as pessoas que convivem com essa superpopulação. Não é que os gatos sejam perigosos, e sim que a falta de controle, de cuidado e de limpeza cria situações onde doenças podem aparecer. Enquanto o Toguro falava sobre a rua infectada, as imagens mostravam vários gatos circulando livremente. Isso chamou a atenção não só pela preocupação, mas também pelo entretenimento. E esse é o ponto. A forma como o Toguro traz temas sérios para a internet sempre vira conteúdo. Cabe a nós olhar além da fala exagerada e entender que existe um alerta ali. Se existe risco para o coração? Sim, existe. Mas é muito mais raro do que parece e depende de condições específicas. O problema verdadeiro é o descaso com animais abandonados e a falta de cuidados básicos que poderia evitar tudo isso. O que a fala do Toguro faz é abrir espaço para uma conversa importante. Gatos não são vilões. O risco não está no animal em si, mas na falta de responsabilidade humana. Quando um bairro está cheio de gatos de rua, sem castração, sem alimentação adequada e sem acompanhamento veterinário, todos acabam expostos: os animais, o ambiente e as pessoas. Por isso, mesmo que o Toguro tenha falado de forma exagerada, ele acabou tocando num ponto que poucos comentam, e talvez seja essa a parte mais interessante desse episódio. Ele jogou a bomba, todo mundo comentou, virou meme, virou discussão, mas no fundo existe uma mensagem: cuidar dos animais é também cuidar da saúde de todos. E enquanto a rua dele continuar cheia de gatos abandonados, o assunto vai sempre voltar. Afinal, com o Toguro, até um problema sério vira conteúdo que movimenta a internet inteira.